colocar os pingos nos is. Após as novas sanções dos Estados Unidos, integrantes do judiciário sinalizaram que devem recuar sobre o envio de Jair Bolsonaro para a prisão em regime fechado. Apesar de negarem que as ações americanas tenham gerado essa articulação, os magistrados usam a saúde do ex-presidente como pretexto e passam a considerar a manutenção da prisão domiciliar como a alternativa mais apropriada. Pelo menos foi essa a informação divulgada pelo portal Metrópolis. Segundo interlocutores do STF, a necessidade de cuidados médicos e a facilidade de deslocamentos em caso de eventuais emergências também pesam na decisão dos ministros, que teriam lamentado a morte do Clesão na Papuda. A decisão final, no entanto, será tomada após a apreciação dos recursos e o trânsito em julgado da ação. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já a postos, preparado, trazer as suas análises sobre essas alternativas que têm sido consideradas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não falam que tem a ver com as sanções norte-americanas, mas colocam como uma possibilidade a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Mota, bem-vindo. É uma coisa estranha ver esse tipo de assunto ser discutido dessa forma, né, Caniato? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A saúde de Jair Bolsonaro nunca mais foi a mesma depois do atentado que ele sofreu em 2018. Esse atentado e as consequências dele para a saúde de Jair Bolsonaro nunca foram segredo para ninguém. Mesmo assim, recentemente, Bolsonaro foi notificado por um oficial de justiça no hospital, no dia seguinte, depois de ter sofrido uma grave operação no intestino. Não me parece que havia, naquele momento, muita preocupação com a sua saúde. Havia até rumores de que já estava decidida a sua ida para uma penitenciária. Agora, os rumores são de que essa possibilidade foi descartada e que ele cumpriria a sua pena em prisão domiciliar. Então, esse parece que é o melhor cenário para Jair Bolsonaro nesse momento. Declarado inelegível por uma reunião com embaixadores, condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado que não aconteceu, impedido de se manifestar publicamente e preso em sua própria casa até Deus sabe quando. Pois é, a saúde do ex-presidente seria o motivo para a flexibilização dos ministros da Suprema Corte. Essa é a indicação que muitos comentam, inclusive, na capital federal. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado ao vivo com a gente, vai trazer suas análises sobre as muitas possibilidades que vêm sendo aventadas. As sanções norte-americanas teriam feito os ministros reavaliarem a prisão de Jair Bolsonaro, mas naturalmente isso após o trânsito em julgado. Bem-vindo, Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, nós nunca vamos saber quais são os critérios de revisão de penas, principalmente desse cumprimento da pena, no STF. Aliás, o STF é uma caixinha de surpresa que atua muito mais de uma forma política do que de uma forma jurídica, como demonstrou bem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos manifestantes de 8 de janeiro. Mas vamos aos fatos. As coisas que hoje preocupam, pelo menos neste momento, são 3. Primeiro, os boletins médicos de Jair Bolsonaro. Não é brincadeira ou nem exploração política a frágil saúde do ex-presidente da República. O Mota lembrou muito bem que ela nunca foi restabelecida integralmente após a facada, mas certamente ela vem piorando nos últimos tempos, como mostraram as internações de Jair Bolsonaro nos últimos tempos. Portanto, a situação de saúde de Jair Bolsonaro tornou-se, como eu disse aqui já nos Pingos nos Is, agora um problema político, porque se o ex-presidente é preso e tem algum problema de saúde grave
e pode acabar de uma maneira trágica, como aconteceu a morte do Clezão na prisão, jogaria todo esse peso político nas costas do Supremo Tribunal Federal, que certamente não quer ser o herdeiro de tamanho peso político no momento no qual o brasileiro está insatisfeito com a atuação do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto importante é, sim, o peso hoje das medidas do governo norte-americano com alguns membros do Supremo Tribunal Federal e ainda pode agravar ou se estender a demais membros. Então, isso também, evidentemente, tem um peso. Afinal de contas, vários desses ministros têm bens e gostam de viajar para os Estados Unidos e não gostariam de ser impedidos por ter pesado a mão, principalmente no tratamento do ex-presidente da República. E o terceiro ponto, que também nós temos de levar em consideração, é que Jair Bolsonaro terá ainda um papel fundamental na construção desta unidade da direita. Este não é um problema do Supremo ou do Congresso, mas é um problema político, porque nós já vimos nessas poucas semanas que Jair Bolsonaro se tornou incomunicável, quantos ruídos surgiram e acabaram levando, inclusive, a esquerda conseguir colocar uma manifestação gigantesca nas ruas. Ou seja, quando Jair Bolsonaro não está hoje liderando parte da construção do pacto e do entendimento político, o que se tem é ruído e confusão, algo que não é bom para quem precisa vencer as eleições em 2026. Pois é, chamar também o Cristiano Beraldo com a gente, vai trazer suas análises sobre essa possibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal autorizarem que Jair Bolsonaro cumpra a sentença, caso, naturalmente, haja determinação após o trânsito em julgado, mas autorizem que ele cumpra em casa, a prisão domiciliar. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Muitos fazem a seguinte leitura: isso protegeria os ministros do Supremo de eventuais sanções ou novas sanções norte-americanas. Dá para apostar nessa possibilidade? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Será? É a pergunta que a gente tem que fazer. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, essas coisas, essas notícias que a gente vai vendo, elas parecem saídas de um site de fofocas. Porque veja uma Suprema Corte que vaza esse tipo de informação. Ora, veja bem, estamos aqui confabulando, acreditamos que talvez a saúde do ex-presidente possa ser um fator de preocupação e assim a gente deve mandar ele para a prisão domiciliar. Desculpe, mas isso não é coisa de judiciário sério. Juiz, em qualquer lugar onde exista justiça, com J maiúsculo, fala no processo, não dá opinião, não faz conjecturas, não fica compartilhando com jornalistas aquilo que pensa ou acha sobre o assunto A, B ou C que está sendo tratado, julgado na corte. Estamos falando de uma prisão. A prisão é um ato extremo. Aliás, é o último recurso das leis brasileiras para que alguém seja punido por algo que cometeu. Você priva alguém de liberdade. Nesse caso, ele tomou uma proporção, esse julgamento, a pena aplicada, tomou uma proporção muito maior do que diversos, milhares de outros casos que afligem muito mais intensamente a população brasileira que não tem equipe de segurança, que não tem o carro blindado, que não mora nos condomínios altamente protegidos, que não tem à disposição avião privado, particular, para poder voar, que não tem amigos poderosos. O cidadão comum olha para isso tudo com grande estranheza. E aí nós observamos o que está sendo tratado. Quer dizer, as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa e a sua empresa geraram um medo que agora vai deixar os demais ministros bonzinhos, porque o interesse não é a lei, a Constituição.
O interesse só pode ser se isso for verdade, né? Vamos partir da suposição de que isso que foi falado é efetivamente verdade. Isso traduz um interesse pessoal. É a preocupação de sofrer ainda mais consequências do que aquelas que implicam a suspensão do visto, por exemplo. Há ministros na corte que têm imóveis, escritório, família nos Estados Unidos e que agora está com o pipinaço na mão. Pois bem, deixar Jair Bolsonaro em casa, aliás, ele já está em prisão domiciliar, a gente não entende exatamente o motivo dessa prisão domiciliar que tem que mobilizar equipes de seguranças e que ficam ali se revezando 24 horas por dia com drones e snipers para não deixar o presidente fugir porque ele é muito perigoso. Então, meus amigos, nós temos Jair Bolsonaro em casa vigiado por 35 policiais e nós temos o Marcola mandando matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, de dentro da cadeia. Então, bem-vindos ao Brasil real, Caniato. É isso que a gente tem que lidar todos os dias por aqui. Pois é, o Beraldo toca num ponto que a gente, em uma outra oportunidade, chegou a destacar e discutir com os nossos comentaristas. Quero até passar para o Roberto Mota, porque, Mota, de tempos em tempos, alguns veículos de comunicação são agraciados com informações super exclusivas sobre aquilo que eles estão pensando, medidas que talvez sejam tomadas para beneficiar A, B ou C, e a gente não sabe se de fato aquilo corresponde com a verdade ou se a figura que integra aquela instituição se utiliza do veículo ou do jornalista para usar aquilo como termômetro. Vou soltar essa informação, vamos ver no que vai dar, qual será a repercussão. E aí a gente fica aqui sem saber exatamente se isso é verdade ou não, né? Quem é que está brincando com quem? Se isso é verdade ou se não é? A gente sempre tem que lembrar, né, Caniato, que se for verdade, é errado. É muito errado. Porque os magistrados se manifestam nos autos do processo e não enviando indiretas através de colunas de jornais. O que sempre me chama a atenção é a ausência de qualquer tipo de surpresa ou indignação por parte dos jornalistas que são os mensageiros, os transmissores dessas mensagens. Alguns deles até parece que têm orgulho de posar como pombos correios dessas mensagens que vêm de lugares de onde elas não deveriam vir, sobre assuntos que deveriam ser tratados de uma forma completamente diferente. Eu acho que está se criando uma situação complicadíssima. Eu não vejo a situação de Jair Bolsonaro caminhando para nenhum tipo de solução que seja aceitável. Jair Bolsonaro é uma figura política. Ano que vem o Brasil vai ter eleições. Continua reinando no Brasil uma insegurança total. E essa discussão pública completamente inapropriada, feita através de veículos de imprensa, sobre o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, isso transmite uma mensagem muito ruim para todos os brasileiros que estão na arena política, pensando em se candidatar. Isso cria uma insegurança absurda e completamente inaceitável. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque, Dávila, diante da impossibilidade de avançar com aquele projeto da anistia inicial que reverteria ou anularia praticamente a condenação de Jair Bolsonaro, você acha que... A gente falava aqui, bom, as figuras envolvidas nisso vão ter que ceder, né? Cada um do seu lado vai ter que flexibilizar um pouco. Bom, se não dá isso, a gente tudo bem, aceita isso daqui, mas daí você também concede alguma coisinha ali. Você acha que o cumprimento da sentença em prisão domiciliar diante da situação de saúde, a situação frágil de saúde de Jair Bolsonaro, talvez seja aceitável e, inclusive, os ministros talvez entendam que é necessário conceder essa prisão domiciliar a ele? É o que o bom senso dita, mas como o bom senso tornou-se uma commodity rara no Brasil, Caniato, nós não sabemos o que poderá acontecer. Mas hoje
por causa da idade, da condição de saúde do ex-presidente, a recomendação seria que ele cumprisse pena em regime domiciliar. O fato é o seguinte, mudando o regime de pena agora, aprovando o projeto da PL da dosimetria ou não, o fato hoje é que o cenário para 2026 é que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar, não sabemos por quanto tempo, né? Agora virou quase especulação de cartomante. Você vai ficar 27 anos, 15, 16, 1 ano, 2 anos, não importa. O que importa é que ele vai entrar em 2026, provavelmente em prisão domiciliar e sem seus direitos políticos. Ou seja, ele não será candidato nas eleições de 2026. Este é o cenário que está dado. É muito pouco provável que ele se torne candidato, que consiga ter direitos políticos, etc. E isso é importante porque isso já define uma variável do jogo político. Agora, é preciso que haja coordenação melhor dessas candidaturas de direita até o início do cumprimento da pena, porque como nós sabemos, né, Caniato, aqui temos pelo menos 60 dias aí na qual a defesa de Jair Bolsonaro terá prazo para ingressar no Supremo com os embargos de declaração e poder contestar parte ou esclarecer parte das penas. E isso tem 60 dias. Nesses 60 dias é preciso que essas resoluções políticas partidárias com o aval e a chancela do ex-presidente seja sacramentada para evitar que ruídos, brigas e ambições pessoais azedem e dividam ainda mais a direita, o que pode ser fatal nas eleições de 2026. Pois é, embora a gente tenha visto um ministro da Suprema Corte ser sancionado pelos Estados Unidos, né, Beraldo? Você bem destaca e sempre lembra que alguns ministros têm propriedades nos Estados Unidos, têm relações familiares que moram ou já moraram fora do país, especialmente nos Estados Unidos. E outros ministros possuem empresa, institutos, faculdades, enfim, têm outros negócios, outras atividades para além da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Eles têm muito a perder caso os Estados Unidos ampliem as sanções da Magnitsky a toda a corte. Você consegue identificar essa possibilidade como uma sinalização ao governo norte-americano? Olha, estamos fazendo o possível dentro do que a legislação permite para tornar essa situação menos dolorosa para Jair Bolsonaro, entre aspas, por favor. Você acha que a gente pode interpretar isso como uma sinalização ou não? Isso é muito mais obra da negociação que vem sendo feita pelos parlamentares da oposição. Neto, é uma reação quase infantil, porque nós assistimos a declarações extremamente duras de todos os envolvidos, dizendo que estavam se lixando para qualquer medida tomada pelo governo americano, que a Suprema Corte brasileira agia conforme a Constituição Federal e que eles assumiram a obrigação de proteger a Constituição e a execução das leis conforme ela dita. Se isso for verdade, por que agora essa reflexão? Qual é a preocupação? E nós precisamos lembrar também, você citou vários casos em que os magistrados podem ser impactados pela Lei Magnitsky ou outras sanções, mas tem talvez o mais sensível disso tudo, Caniato, que é o fato de uma empresa estrangeira, especialmente americanas, europeias, inglesas, japonesas, elas não vão contratar um escritório de advocacia cujo dono, sócio, esteja sancionado pelos Estados Unidos. Isso pode causar um prejuízo de centenas de milhões de reais para esses escritórios de pessoas absolutamente brilhantes, geniais, que são sempre procurados por empresas que têm graves problemas judiciais no Brasil e que recorrem a todo o brilhantismo, experiência, conhecimento dos trâmites do judiciário brasileiro desses advogados que são referência no mundo, no universo do direito. Talvez venha até gente de outro planeta contratar esses escritórios de tão bons e especiais que eles são. Então, quando
se veem nessa situação, dói no bolso e dói fundo no bolso, porque os honorários são astronômicos. Eu não estou brincando quando eu falo em centenas de milhões de reais. Então, Caniato, há um interesse muito maior do que o interesse do Brasil, o interesse na Constituição, essa Constituição tão vilipendiada que acabou servindo a interesses de pessoas que querem privilégios ao invés de assumirem obrigação e compromisso com o país. Então a gente fica numa situação extremamente difícil. E os nossos desafios são tão grandes, são tão profundos, que me surpreende a gente, como nação, a gente não partir para uma discussão bastante mais profunda do que simplesmente ficar chamando um ao outro de extrema-direita, extrema-esquerda. Aliás, o Dávila fez no comentário dele a consideração de não ter Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Dávila, tem muita gente que agora está te chamando de comunista, porque você ousou dizer que talvez Jair Bolsonaro, né, dado tudo que está aí colocado, que não vai concorrer nas eleições do ano que vem, porque as pessoas estão simplificando coisas completamente complexas. E nós não vamos resolver esses dramas brasileiros com esse tipo de postura, valorizando esse tipo de conduta. Nós precisamos discutir o Brasil a sério. E esse Brasil a sério começa discutindo-se uma nova Constituição. E aqui uso, inclusive, o título do livro do brilhante jurista Modesto Carvalhosa, que diz que o Brasil precisa de uma nova Constituição para se transformar do país dos privilégios numa nação de oportunidades. É o Brasil para o futuro e não o Brasil para o passado, para o atraso dessas castas que comandam a política brasileira. Quer só fazer um complemento, um arremate em cima do que disse o Beraldo, Dávila? O livro do Modesto Carvalhosa é realmente um livro primoroso, que mostra isso mesmo. O Brasil é um país que as corporações públicas e privadas tomaram conta do Estado e sorvem privilégios, direitos, e faz com que o Brasil, que quer trabalhar, empreender, crescer e investir, não consegue furar essa bolha de privilégios que se transformou o Estado brasileiro graças ao patrimonialismo. Agora, essa reforma, né, Beraldo, não é para hoje. Nós vamos ter que deixar para quando tivermos um presidente que valorize as instituições, a democracia e a Constituição. Pois é, deixa eu só passar para o Mota, porque tem um outro aspecto que envolve a repercussão da ampliação da Magnitsky. A informação que nós temos, viu, Mota, é que após a divulgação da ampliação daquela medida que atingiu a esposa e a empresa, na verdade um instituto que pertence à família de um ministro, isso acabou gerando um mal-estar generalizado, pelo menos entre um grupo que integra a Suprema Corte, e muitos começaram a fazer esse exercício, né? Avaliar, reavaliar, pensar em cenários, talvez pensar em estratégias de ações que viriam a ser tomadas para proteger a imagem deles, da instituição que eles representam, mas principalmente para tentar blindar eles e os familiares de eventuais sanções ou novas sanções tomadas pelo governo norte-americano. Embora muitos tenham dito que aquelas sanções não adiantaram para absolutamente nada, se elas fizeram com que essas figuras reavaliassem e fizessem esse exercício, Mota, você entende que a partir de agora a gente pode entrar num novo momento, em um novo capítulo, talvez, de reavaliar mesmo as suas posturas e talvez entender que o jogo precisa ser jogado de outra forma? Eu acho que talvez isso possa acontecer, Caniato. Mas eu não sei se isso necessariamente é uma coisa boa. Porque se isso acontecer, ficam confirmados os nossos piores receios. Ficam confirmadas as críticas que foram feitas de que o que estava acontecendo não era justiça de forma nenhuma. Era simplesmente uma perseguição política. Então, se as coisas mudarem muito a partir de agora, eu não sei se isso significa que a gente pode respirar aliviado. Até porque o mecanismo
que permitiu que isso acontecesse não foi desmontado. Ele apenas optou, neste caso, por não continuar na trajetória em que estava, para, como você disse, evitar consequências muito ruins. Mas e no futuro? E daqui a um mês? E daqui a 6 meses? E no ano que vem? Será que a gente vai precisar, pelo resto da existência do Brasil, de uma fiscalização externa, de uma ameaça de imposição de sanções para que as nossas instituições cumpram o papel que é delas? Pois é, muita coisa acontecendo nos bastidores, né, Beraldo? Coisas